Quando a gente consome mais alimentos, por que que esses alimentos naturais, orgânicos, frescos que eu fui falando, as frutas, os legumes, as verduras, os integrais, com pouco menos sódio, menos açúcar, menos gordura, por que que isso faz a nossa ansiedade ao comer diminuir, reduzir e faz a gente emagrecer o quanto a gente quiser? Porque a combinação de nutrientes que esses alimentos vão trazer tranquiliza o nosso corpo, tranquiliza o nosso organismo, traz antioxidantes, traz anti-inflamatórios, traz vitaminas, traz minerais e vai trazer uma descarga hormonal bem menor de hormônios que fazem a gente sentir aquela sensação imensa de prazer. Com alimentos naturais, mais frescos, acontece o contrário. Na hora não tem uma descarga gigante daquela sensação de bem-estar e prazer que muitas vezes os ultraprocessados vão trazer, mas depois, em médio e longo prazo, a gente tem essa sensação. Então, aquela ansiedade por comida, ela acaba sendo reduzida e a gente consegue emagrecer o quanto a gente quer, porque a gente tá no comando da coisa toda. Então, muito para além de só pensar nos alimentos, a gente precisa entender como conseguir introduzir isso na nossa vida. Como que eu trago para minha alimentação os alimentos que eu devo trazer? Como que eu diminuo os alimentos que eu preciso diminuir? A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender como é no nosso dia a dia. Entender quantas vezes por dia eu consumo fruta, entender quantas vezes por dia eu consumo salada, quando eu consumo fritura, quantas vezes, em que quantidade, quando eu consumo doce, quando que eu bebo refrigerante, quando que eu bebo cerveja, quando que eu bebo água, onde que eu tô colocando açúcar, onde que eu tô colocando sal a mais. Porque sem entender isso a gente não tem como melhorar nada, né, gente? E às vezes nós temos a impressão de que a gente tá fazendo tudo isso. Mas quando a gente para olhar, para avaliar nos miúdos, a gente não tá. E quando a gente não tá, a gente precisa parar e fazer diferente. Porque senão não vai acontecer, não vai vir o resultado de forma alguma. Depois de reconhecer como que está dentro da vida da gente essa alimentação, que ajuda a emagrecer e reduzir a ansiedade ao comer, aí a gente vai fazendo pequenas mudanças na nossa rotina que vão ser para a vida. Porque daí a gente vai emagrecer, aí a gente não vai perder peso. Quando a gente perde peso, a gente engorda. Quando a gente emagrece, a gente não engorda mais. Porque a gente aprende a fazer. E quando a gente aprende a fazer, a gente não depende mais de um alimento, de um suplemento, de um remédio, de uma hipnose. Não depende de nada disso. E assim, com isso, gente, fazendo dessa forma, tá? É resultado para a vida. Porque se não for desse jeito, vai ter mais ansiedade, mais e mais e mais, e ela volta e ela toma conta e você só dá passos para trás no emagrecimento ao invés de dar passos para frente. Por isso, quanto mais rápido e mais peso eu quiser emagrecer, ó, menos álcool, menos lanche, menos biscoito, menos doce, menos ultraprocessado, menos hipercalórico eu vou consumir. E mais frutas, legumes, verduras, sementes integrais. Ai, Gladys, mas isso eu já sabia. Eu também sei disso e nem sempre eu me vejo fazendo tudo isso. Então é importante a gente reforçar, porque emagrecer é isso, emagrecer é estar consciente para nossa alimentação. Então eu, por exemplo, quando eu me pego numa semana onde o meu filho já pediu um bolo de chocolate, já pediu para eu ir tomar um sorvete, a gente já fez alguma outra coisa, eu penso, opa, mas aqui eu tô indo pro lado que não me emagrece, ou pro lado que me faz perder o que eu já conquistei, então volta pra cá. Mas a gente só consegue isso quando a gente tá atento. Aí a gente consegue saber o que comer para emagrecer. Senão a gente não consegue, porque a gente não tá prestando atenção. Imagina vocês dirigindo sem prestar atenção. O que acontece? Imagina a gente cozinhar sem prestar atenção. O que acontece? Então, na alimentação é a mesma coisa. Se eu tô me alimentando sem prestar atenção, o que acontece? Vai dar ruim, gente, tá? Então, precisa dessa consciência, precisa pensar nisso.
Não vale a pena, gente, fazer tudo isso para ter resultado realmente para a vida e se libertar dessa história de engorda, emagrece, ansiedade que sobe e resultado que não vem. Vale a pena, né, gente? Vale a pena assumir o comando da nossa alimentação e da nossa vida. E a alimentação, ela está diretamente relacionada com isso. Porque não tem como separar a nossa vida da nossa alimentação. É tudo uma coisa só. A gente tá vivendo e tá comendo e tá vivendo. Não tem como colocar a vida aqui e a alimentação ali. Por isso que não dá pra fazer restrição, dieta restritiva, não dá pra ficar tomando medicamento, não dá pra ficar acreditando em milagres. Então, a gente se pega numa situação de desespero e a gente quer uma resposta, uma solução muito rápida e a gente pensa assim, não, eu vou tomar esse remédio aqui e aí eu emagreço, daí depois eu faço certo. Gente, nunca vai ser assim. Eu não conheço pessoas que tenha sido assim. Porque quando a gente vê que aquele remédio, ou sei lá, coisas que a gente faz, trouxeram um resultado, ou uma cirurgia, uma bariátrica, que a gente pensa, agora eu já emagreci, tá tudo certo. E a gente acaba não fazendo. Precisamos ter cuidado para as exceções do dia a dia não virarem regra, porque pode ter exceções, deve ter exceções, faz parte da vida que isso aconteça, que a gente coma coisas diferentes, nossa cultura, nossos gostos, nossas emoções fazem isso acontecer e tá tudo bem. O que não tá tudo bem é simplesmente ignorar que existe uma alimentação que vai fazer a nossa ansiedade ao comer diminuir e que vai permitir que a gente emagreça o quanto a gente quiser.